de número 20. A gente vai estar lendo alguns versículos. A gente vai estar lendo o versículo de número 1, o versículo de número 4, o 8, o 10 e do 11 a seguir. Convido você aí do outro lado a acompanhar a leitura em nome de Jesus. Sempre é importante acompanharmos a leitura da palavra de Deus. Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim aos nossos corações. João, capítulo de número 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Versículo de número 4. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Versículo 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Versículo 10. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Versículo do 11 a seguir. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados aonde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscais? E ela, cuidando que era o hortelão, disse: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Versículo de número 16. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Bom, amados irmãos, ficamos aqui com alguns versículos da palavra de Deus. Os versículos muito conhecidos de todos nós, que fala da ressurreição de Jesus Cristo, e também que depois disso, Jesus aparece a Maria Madalena. O Senhor trouxe algo ao meu coração e eu quero compartilhar com você, aí do outro lado, nesta noite. Você que tirou um tempo para ouvir a palavra de Deus, quero trazer algo aos nossos corações debaixo do tema: a mulher que tem nome, Maria. Vou repetir o tema para você: a mulher que tem nome, Maria. Então vemos aqui a palavra de Deus trazendo algo aos nossos corações, que no primeiro dia
da semana, Maria foi ao sepulcro ainda quando era escuro. Em outro evangelho diz que Maria tinha comprado óleos para cuidar do corpo de Jesus. Nos outros evangelhos vai dizer que outras mulheres iam com Maria. Mas o que eu quero chamar a atenção é algo que diz no evangelho de Marcos, capítulo de número 16, depois você confere em casa, quando diz que Maria estava indo, e ela conversando com outra mulher dizia: quem vai remover a pedra para nós? Quem vai tirar a pedra da porta do sepulcro? Só que aí a gente aprende algo. Enquanto Maria ainda está preocupada com a pedra, Jesus já ressuscitou. Vou repetir para você e trago a explicação. Enquanto Maria ainda está preocupada com a pedra, Jesus Cristo já ressuscitou. O que você quer dizer com isso, irmão Dudu? Muitas vezes a gente fica focado no problema que estamos passando. Só que esse problema que nós estamos passando, Jesus já tem a solução. Jesus já tem a solução. Não estou dizendo aqui de maneira nenhuma que nenhum de nós vai passar por problema, não é isso. Mas que quando a gente se preocupa primeiro em buscar Jesus, a pedra naturalmente é removida. Então eu quero começar a mensagem de hoje com essa palavra ao seu coração. Não se preocupe com a pedra. Lembre-se que Jesus já ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós somos justificados diante de Deus. Então o nosso problema maior já foi resolvido, que era o quê? O pecado. A Bíblia diz em Romanos, capítulo de número 4, e versículo de número 24, se não me falha a memória, que Ele ressuscitou para a nossa justificação. Então o nosso maior problema já foi solucionado no primeiro dia da semana, quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aí a Bíblia continua falando que Maria, vendo que a pedra foi retirada do sepulcro, correu até Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava. Quem é esse outro discípulo que Jesus amava? João. Então Maria corre até Pedro e João e diz que levaram o corpo do Senhor do sepulcro e ela não sabia onde eles tinham colocado. Aí chega o versículo de número 4, que diz assim, ó: e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Olha só, a Bíblia vai dizer que então, conjecturando para você entender, Pedro e João meio que apostaram uma corrida. Saindo do lugar onde estavam, os dois saíram correndo. Mas só que o interessante é que eles estavam indo na mesma direção. Eles tinham o mesmo foco. Eles tinham a mesma linha de chegada. Eles iam chegar ao mesmo lugar. Volto a dizer algo e trago a explicação a você. Eles estavam andando no mesmo caminho. Eles estavam andando na mesma direção. Pedro e João.
tipificando o que para nós? Uma aplicação para nós aqui. Nós, que somos discípulos, precisamos todos nós ter o mesmo foco, a mesma direção. Pedro e João, duas pessoas. Jesus Cristo disse o quê? Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Tipificando o quê? Pedro e João aqui tipifica, numa aplicação para nós, a igreja. A igreja, o corpo de Cristo precisa andar todo numa direção. Por isso que Paulo escreve, uma das cartas a Coríntios, ele diz, que não haja entre vós dissensões, divisões, mas todos nós precisamos correr para a mesma direção. Por que isso? Jesus mesmo falou que a casa dividida, ela não subsistirá, ela não se mantém de pé. E assim somos nós como igreja. Temos que estar unidos, todos no mesmo foco, todos no mesmo pensar. Todos nós precisamos ter a mente de Cristo. E aí, chegamos um pouquinho mais à frente. Os dois apóstolos a uma corrida. E a Bíblia diz que João chegou antes de Pedro. Aí olha só o que diz o versículo de número 8. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Olha só, a Bíblia diz que João chegou ao sepulcro antes de Pedro. Quem sabe João estava um pouquinho mais em forma do que Pedro, correu. Quem sabe João era um pouco mais novo que Pedro, e naquela corrida entre os dois, João chegou primeiro. Só que analisando a Bíblia num todo, a gente sabe que o primeiro pastor foi Pedro. Ele mesmo vai dizer em Atos capítulo de número 15, quando faz o concílio: irmãos, vocês sabem que o Senhor tem me escolhido. Mas o que eu quero dizer com isso? Pedro tipifica o pastor. Preste bem atenção que eu vou falar agora. Muitos momentos na caminhada, para eu e você crermos em Jesus, é necessário se espelhar no pastor. Estou falando de pastor, não de lobo. Pedro era pastor e não lobo, porque João chegou primeiro, mas dar-se a entender que João ficou com medo. Mas na verdade, se a gente parar para analisar, não é medo. João não quis tomar uma decisão sem Pedro chegar. O que eu quero dizer? Nós, como os discípulos de Cristo, não devemos tomar uma decisão sem consultar o nosso pastor. E quantas vezes nós nos arrebentamos na caminhada, porque vimos uma situação e queremos agir por nossa conta. João não. Ele simplesmente chegou primeiro, diante de uma situação, mas ele não fez nada sem que Pedro chegasse. Porque talvez Pedro era o mais experiente. Quem sabe, como Pedro tinha algumas revelações que nenhum deles tiveram, que nós viemos ter respeito pelas autoridades. A gente vê isso
até na vida de Jesus. Se a gente ler a Bíblia com atenção, a gente vai ver que até o próprio Jesus foi submisso à autoridade que João Batista tinha. Você vai ver relatado no Evangelho de Mateus, quando fala acerca do batismo de Jesus Cristo, vai dizer que João, vou conjecturar para você, estava lá batizando e de repente chega Jesus Cristo para ser batizado por João. E aí João vai dizer assim para Jesus: eu careço ser batizado por ti, e tu vem até a mim. Aí Jesus diz o quê? Deixa, vamos fazer tudo certinho para que a justiça venha se cumprir. Mas por que Jesus aceitou ser batizado por João Batista? Você lembra quem é que deu a autoridade para João Batista batizar? Foi o próprio Pai. João Batista vai dizer: ó, aquele que me mandou batizar, diz que quando eu batizasse alguém e visse o Espírito Santo descer sobre ele, esse era o Filho de Deus. Aí a gente aprende que até Jesus foi submisso à autoridade que tinha sobre a vida de João. E quantas vezes nós não queremos ser submissos às autoridades eclesiásticas na igreja? Quantas vezes a gente não quer obedecer e ainda quer dizer que é discípulo? A gente vê muito isso nos dias de hoje, depois da chegada do coronavírus. Muitos dizem que são discípulos, mas não querem respeitar o Romanos 13, por amor ao dinheiro. Preferem ver as igrejas cheias de pessoas correndo risco, para não perder a oferta. Mas não sabem o risco que estão colocando as pessoas. Muitos dizem ser discípulo de Cristo, mas não querem obedecer a ordem dada pela própria autoridade. Então, que a gente venha ser obediente. O primeiro princípio, um dos primeiros princípios para ser discípulo, precisa ser obediente. Jesus pediu para 2 discípulos seus irem buscar o jumentinho, e eles foram. Jesus chega para outros 2 discípulos e diz: ó, vai e prepara a Páscoa lá para a gente participar, e eles iam. Isso é princípio de discipulado. Isso é princípio. Jesus, ele requer a obediência de nós. Depois você lê Hebreus capítulo de número 5, versículos 8 e 9. Você vai entender o que eu quero dizer. Que ele, como filho, aprendeu a obedecer, e sendo consumado, se fez causa de eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Então não tem reino nem para mim e nem para você que está aí do outro lado me ouvindo, se não existir a obediência. Mas vamos lá. Agora, versículo de número 10. Olha só. Aí para você entender a história, João chega primeiro, não entra. Daqui a pouco chegou Pedro. Aí Pedro entrou dentro do sepulcro. E depois que Pedro entrou, foi que João entrou e creu. Aí a Bíblia vai dizer que eles veem os lençóis ali. Um deles estava colocado à parte. E aí a Bíblia vai dizer que eles ainda não sabiam as Escrituras, que era necessário ressuscitar dos mortos. Chegamos no versículo 10. Aqui
eu termino a introdução e começo a mensagem. João 10:20. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Vamos ler o versículo de número 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Olha só. Então, para a gente entender o versículo de número 10, é necessário também lermos o versículo de número 11. O versículo de número 10 vai dizer que os discípulos tornaram para casa. Olha só, mas só que tem algo interessante. Os discípulos voltaram para casa, mas Maria Madalena ficou. Preste atenção, e aqui eu começo a mensagem. Preste atenção. Pedro e João voltaram para casa, mas Maria Madalena ficou no sepulcro. O que eu quero dizer com isso? Na caminhada, agora fazendo uma aplicação para nós. Na caminhada, quantos já não voltaram para trás? Quantos já não foram Pedros e Joãos, que foram até um determinado lugar, mas quando se depararam com uma determinada situação, simplesmente voltaram? Talvez, preste bem atenção, talvez Pedro e João tenham se contentado em somente ver os lençóis. Preste atenção. Quem sabe Pedro e João se contentaram em ver só os lençóis. O que tipifica os lençóis? As coisas naturais. As coisas naturais, as coisas que são palpáveis. Mas já viu que eles voltaram. Preste atenção. Eles voltaram, e quando eles voltaram, eles não viram os anjos. A Bíblia diz que eles voltaram. E por eles voltarem, eles não viram Jesus ressuscitado. Mas Maria, que permaneceu ali, viu tanto os anjos quanto a Jesus Cristo ressuscitado. O que eu quero dizer? Maria viu as coisas espirituais, provou de algo espiritual. Aí, se alguém que está aí me ouvindo do outro lado, você que está me ouvindo aí, quem sabe você é um desses que voltou. Imagine comigo, quantas coisas você já perdeu por não estar na presença do Senhor. Quantas experiências com o mundo espiritual você perdeu por ter voltado para trás. Talvez você também já se contentou só com os lençóis. Já pensou quantas coisas você perdeu por você ter voltado para trás? Mas eu quero dizer para você nessa noite que ainda há tempo. Há tempo de você voltar para a presença. Deus ainda tem algo reservado na sua vida. A Bíblia diz, em Apocalipse capítulo de número 2, versículos 4 e 5, se não me falha a memória, que aqueles que caíram, volte ao primeiro amor. Lembra-te de onde caísse e volta às primeiras obras. Deus ainda tem um plano na sua vida. Mas só que agora você precisa seguir.
prossiga da onde você parou. Prossiga em ter uma intimidade com Deus. Porque aqui fica bem claro, quem volta nem sempre vê tudo que aquele que está na presença vê. Aí olha só, versículo de número 11. Agora aqui, amados irmãos, vai começar a apertar um pouquinho para a gente agora. Porque agora é a hora que eu entro na mensagem. Até agora era só uma breve introdução para a gente. Agora a gente entra no cerne da mensagem. Versículo 11. De novo. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Olha só a semelhança de Maria e de Jesus, porque a Bíblia também diz: e Jesus chorou. Mas sabe o que é interessante, pastor Daniel? É a pergunta que eu quero fazer para cada um que está me ouvindo aqui nessa noite. Maria, preste atenção, Maria, ela ficou e chorou. Preste atenção, essa pergunta é tremenda. Maria, ela ficou e chorou. Mas pelo que Maria está chorando? Já parou para se perguntar? Pelo que Maria está chorando? Ela está chorando pelo corpo de Cristo. Maria está chorando pelo corpo de Cristo, porque aqui no contexto ela não sabia o que tinha acontecido. Ela ainda não tinha entendido que Jesus tinha ressuscitado. Então aqui essas lágrimas é pelo corpo de Cristo. Aí abre-se um leque para nós. Nós temos chorado pelo corpo de Cristo. Não falo do corpo físico de Cristo, eu falo do corpo espiritual, a igreja. Nós temos chorado pela igreja. Quando algum irmão, alguma irmã está passando pelo momento difícil, a gente chora junto com ele. A Bíblia não diz, Romanos capítulo 12, versículo de número 15, que a gente tem que se alegrar com aqueles que se alegram, mas também tem que chorar com os que choram. Nós, como corpo de Cristo, temos chorado um pelos outros. Nós temos se preocupado com o corpo de Cristo. Eu falei que aqui ia começar a apertar um pouquinho. Nós, como igreja, como corpo, temos nos preocupado com a saúde do corpo espiritual. Agora uma pergunta mais forte. Nós, que dizemos ser discípulos de Cristo, estamos aonde o corpo está? Nós estamos aonde o corpo de Cristo está? Um membro, preste atenção, um membro longe do corpo não tem sangue
E se não tem sangue, não tem vida. Então, vou fazer uma explicação para você entender. O corpo de Cristo está aqui. E eu estou aqui, não tem sangue sobre a minha vida. E se não tem sangue, não tem vida, porque o sangue ele corre pelo corpo. O sangue, ele circula pelo corpo. Deixa eu fazer uma pergunta para todos nós agora aqui. Por que eles cortam um membro? Vou trazer primeiro no corpo físico. Por que quando alguém sofre um acidente, por que eles amputam um membro? Acho que você já pegou do outro lado aí, né? Por que amputam um membro do corpo que não tem mais função? Para que ele não se torne um peso morto para o resto do corpo. Já viu que quando alguém sofre um acidente e a perna é prejudicada, que eles veem que aquela perna ali não tem mais recurso, o que eles fazem? Eles amputam. Para quê? Para que a pessoa não precise levar aquela perna inútil para o resto da vida. Aí trazendo para o corpo de Cristo. Às vezes Jesus, se a gente não vigiar, Jesus vai amputar a gente. João diz que o machado está posto à raiz da árvore. A Bíblia também diz que a palavra de Deus é espada. E para que serve a espada? A não ser para cortar. Como assim, irmão Dudu? Um exemplo, vou me usar como exemplo, para não dizer que eu estou direcionando a palavra para alguém. Graças a Deus aqui não, aqui a gente prega pelo Espírito. Um exemplo Deus me deu pela graça e misericórdia dele o dom da palavra. Se eu não pregar a palavra, eu vou sobrecarregar o outro pregador. Preste atenção. Se eu tenho o dom da palavra, eu não pregar, eu vou sobrecarregar o meu irmão. Por quê? Porque ele vai ter que fazer o papel dele e o meu, porque eu não estou exercendo. Já viu que todo mundo quer ser Pedro? Como assim? Quer ter a igreja toda orando por ele. Mas já viu que poucos querem ser Paulo? Orar por todas as igrejas? Às vezes a gente se acomoda demais e acaba prejudicando o corpo. Só que tem um momento. Já viu que quando alguém sofre um acidente, pastor Daniel, eles esperam até, quem sabe, 12, 24 horas, 48 horas para ver se o membro vai reagir. Se depois não reagir, é cortado. Tipificando assim também é Jesus. Às vezes a gente está se arrastando e Jesus dá um tempo para a gente, para ver se a gente se recupera. Mas a gente dá o jeitinho brasileiro toda a vida, vai empurrando com a barriga. Até que vai chegar uma hora que a espada vai pegar. Então, que nós não venhamos ser um peso morto no corpo de Cristo, mas que a gente venha fazer a nossa parte. Eu usei o exemplo do pregador, mas daria para usar muitos exemplos, mas eu acho que você já entendeu aí do outro lado. Não seja um peso morto. É melhor ser um sirineu do que um peso morto. Mas vamos seguir, em nome de Jesus. Versículo de número 12. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Olha só.
Meu Deus, aqui começa, irmãos, a verdadeira diferença daqueles que voltam e daqueles que permanecem. Porque aqui Maria começou a ver aquilo que Pedro e João não viram. Claro, numa aplicação. Quer dizer que aqueles que voltam não vão ver tudo, aqueles que estão na presença vão ver. Mas só que tem algo interessante. Aqui nós vemos a fome, entre aspas, de Maria pelas coisas espirituais, porque ela não se contentou só com o lençol, ela continuou na presença, ela continuou ali no sepulcro, e aí ela começou a ver coisas espirituais, começou a ver algo que Pedro e João não tinham visto. E nós precisamos, eu e você precisamos dessa fome pelas coisas espirituais. Nós precisamos disso. Como assim, irmão Dudu? Um exemplo, se eu dobro o joelho para orar, eu oro 10 minutos, eu já consigo sentir a presença. Já viu que quando a presença nos envolve, muitas vezes a gente já para. Mas só que não é para a gente parar, é para a gente prosseguir para um outro nível de intimidade com Deus. Como assim? Se eu já sinto a presença, agora eu vou orar até eu ouvir a voz. E se eu já oro e sinto a presença e ouço a voz, agora eu vou orar até ter uma visão. E se eu já oro e sinto a presença, ouço a voz, já vi a visão, agora eu vou orar até eu ser arrebatado para o céu. É isso que a gente precisa, fome pelas coisas espirituais. Mas às vezes a gente acha que orar 5 minutos, sentiu a presença, tem aquelas pessoas que têm facilidade, dobrou o joelho, 5 minutos já está falando em mistério com Deus. Mas já viu que se a gente não se policiar, a gente encerra a oração por aqui e deu, porque já sentiu a presença. E não quer avançar por algo maior com Deus. Porque Deus sempre vai ter algo mais para nos revelar, para nos dar. Mas para isso a gente precisa ter fome pelas coisas espirituais. Não podemos nos contentar só com o lençol. Isso é pouco. A gente tem que buscar algo espiritual da parte de Deus. A gente precisa buscar a presença de Deus cada vez mais. E tenha certeza no seu coração, Deus tem para dar. Deus tem para dar para aquele que busca, para aquele que paga o preço. Ele não disse, já lá no Antigo Testamento ele dizia: clamai a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aí ele vem e confirma no Novo Testamento: vós sendo mal, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, não dará o Pai o Espírito Santo àquele que lhe pedir. Espírito Santo, o que é? Algo espiritual. Vai além dos lençóis, vai além do natural. E a gente não consegue essa tal intimidade com Jesus só limitado aqui na casa de oração. Agora nós estamos vivendo um tempo, pastor Daniel, que fica bem claro. O que será de nós se a gente deixar para buscar só aqui na casa de oração? Como é que vai ficar a quarentena? Como é que vai sobreviver na quarentena? Sem a comunhão dos santos. Se deixar para orar só 5 minutos antes do culto. Se deixar para ler a palavra só 5 minutos antes do culto. E agora que nem culto não tem, a não ser online. Vamos virar tudo Lázaro espiritual? Vamos todos morrer? Não, a nossa comunhão é dia após dia. Aqui, quando a gente se reúne com os santos, é aquele momento que a gente vem buscar o extra. Vem buscar o óleo extra, vem buscar a presença extra. Não sei se você já passou por isso. Já viu que se a gente não buscar em casa, mesmo no dia do culto, se a gente não buscar antes do culto, a gente chega aqui seco,
e sai seco. Aí não é Deus que não está não está aqui, mas somos nós que não preparamos a terra para receber a semente. Porque olha só, eu não entendo nada de plantio nem de colheita, mas eu sei que se a terra já estiver preparada, vai levar menos tempo para dar fruto. Aí você imagina comigo, 1 hora de oração antes de vir para o culto, já está sendo limpado a sujeira do coração, o lavrador já está preparando a terra, é só entrar pelas portas, louvar, para terminar de preparar a terra, sentar e a semente cair. Mas e aquele que não se preparou, vai entrar pelas portas, na hora do louvor, vai começar a preparar a terra, até cair 1 grão ou 2 de semente, a ministração já está terminando. Aí qual é que vai dar mais fruto? Aí a gente se pergunta, mas por que o irmão lá é tão usado? É só se dedicar como o irmão se dedica, é só preparar a terra antes. Então, que nós viemos buscar as coisas espirituais. Versículo de número 13. E disseram-lhe eles, olha só, os anjos falando: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Olha aí, pastor, mais uma vez Maria preocupada com o corpo. Olha aí, continua acontecendo coisas. Maria já viu o anjo, preste atenção, Maria já viu o anjo, mas ela está preocupada com o corpo. Já viu, pastor, que Maria poderia ter parado por aqui? Se ela não tivesse um apetite espiritual, ela tinha parado por aqui. Não, tá bom, peraí, Pedro e João viram os lençóis, eu já vi o anjo, então tá bom. Mas só que não, ela continua focada no corpo. E aí eles chamam ela de mulher. Vamos lá, versículo agora de número 15. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? E ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Olha aí, Maria de novo, preocupada com o corpo. Mas o que me chama a atenção aqui é que Jesus, agora é Jesus falando com ela. Versículo de número 14, vai dizer que ela se colocou de pé, olhou para trás, mas não reconheceu que era Jesus. Agora ele fala com ela, só que ele vai chamar ela de mulher. Mas por quê? Que a primeira vez que Jesus fala com ela, Jesus a chama de mulher. Já parou para pensar nisso? Por que Jesus Cristo não chamou logo ela de Maria? Mas primeiro chamou de mulher por quê? Para lembrar quem ela era antes de Jesus. Como assim, irmão Dudu? A história conta que possivelmente a mulher adúltera de João capítulo de número 8 seria Maria Madalena. A história traz isso aos nossos corações. E aí você sabe que em João capítulo de número 8, quando os fariseus trouxeram, eles chamaram ela de mulher. Esta mulher foi pega adulterando.
Não era assim. Nas nossas vidas antes de Jesus Cristo. Como assim? Não sei qual eram os seus pecados, mas um dos pecados que eu tinha, eu bebia. Então, por muitos amigos, aqueles que tinham mais intimidade, eles não me chamavam pelo nome. Eles me chamavam de pé de cana. Talvez você que roubava, ninguém te chamava pelo teu nome, mas dizia, ó, lá vai o ladrão do bairro. Talvez você que está me ouvindo aí um dia, já foi uma prostituta. Ó, lá vai aquela que fica com todos lá, ó. Então Jesus a chama de mulher a primeira vez para quê? Para lembrar quem ela era antes de Jesus. Então não se esqueça de onde Jesus te tirou. Quem sabe Jesus Cristo te tirou de um bar assim como Ele me tirou. Quem sabe Jesus Cristo te tirou de uma boca de fumo, de uma cadeia. Quem sabe Jesus Cristo te livrou de qualquer outro lugar. Então por isso que a primeira vez Ele chama ela de mulher, para lembrar quem ela era. Aí chegamos no versículo de número 16. Disse-lhe Jesus, Maria. E ela, voltando, disse-lhe, Raboni, que quer dizer mestre. Olha só, agora Jesus Cristo, a segunda vez que Ele se dirige a Maria Madalena, Ele a chama pelo nome. Agora, diante de Jesus, ela tem um nome. Agora, ela não é mais a mulher adúltera. Agora ela é Maria. Trazendo o exemplo da minha vida. Aqueles que um dia me chamavam de bêbado, hoje eles me chamam pelo nome. Por quê? Porque eu não faço as mesmas práticas. Então, quando Jesus chama ela de Maria, Jesus está dizendo que agora ela tem uma nova vida. Não é assim? Quando uma criança nasce, quando uma nova vida surge na face da terra, qual é a primeira coisa que eles fazem? É dar um nome, é dar uma identidade. E sabe o que é mais interessante? Já encerro. Sabe o que é mais interessante, pastor? É quando Jesus chama ela de Maria. Entre linhas, Jesus está dizendo que agora ela é ovelha. Lembra que ele diz em João 10? O pastor vai, tira as ovelhas para fora e aí chama pelo nome. Então agora ela não pertence mais ao mundo. Agora ela pertence a Jesus Cristo. Porque Ele é o sumo pastor e Maria é uma de suas ovelhas. E não é assim que vai acontecer conosco. A Bíblia não diz no livro de Apocalipse que nós vamos receber um novo nome numa pedrinha branca. Então, eu quero dizer para você nessa noite, que você valorize o que Jesus Cristo fez na sua vida. Que você venha lembrar, não para querer voltar, mas para glorificar o nome de Jesus. Que lá atrás, você era só mais uma mulher. Você era só mais um homem. Mas hoje Jesus te deu um nome. Jesus te deu uma identidade. Jesus hoje
te chama de irmão. E aí, sabe o que é mais interessante de tudo? É que Maria Madalena tem um encontro com Jesus. E Jesus manda ela chamar Pedro. Jesus é tremendo. Maria Madalena tem um encontro com Jesus. E Jesus usa ela para mandar chamar Pedro. Então, quero dizer algo para você. Permaneça na presença. Permaneça na presença. E eu tenho certeza que Deus vai te usar. Mais uma vez eu repito e encerro a mensagem. Não esqueça quem você era. Não esqueça o que Jesus fez na sua vida. E não esqueça que agora Ele te deu um nome. E que você venha zelar por esse nome. Por quê? Sem o nome no livro da vida, ninguém vai herdar o reino dos céus. Amém? Você vem aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo aí em nome de Jesus. Eu aplaudo daqui e que Deus os abençoe em nome de Jesus.